Bom dia. Eu tava com problema de conexão e essa live vai ficar gravada. Vamos lá, pessoal. Hoje eu quero falar de um tema bem importante. Doutor Alisson, meu amigo, tudo bem? Tô fazendo umas lives aí, mas eu vou deixar gravado aí, Alisson. Hoje eu vou falar de acordo de não persecução penal, que é um tema bem importante aí para quem atua na seara criminal. Eu separei um material aqui de apoio para falar um pouco de aspecto. Tudo bom, meu amigo? Saudade aí de vocês. A gente tem que marcar aí, viu? Um grande abraço. Então, meu objetivo hoje é falar desse acordo de não persecução penal e vai ficar gravado aí para posterior, o pessoal poder assistir posteriormente. Então vamos lá. Eu separei aqui um material e vou falar um pouco sobre aspectos legais e práticos e doutrinário e jurisprudencial sobre esse tema, que é um tema bem importante. Vamos lá. Eu separei um tema aqui. Vamos lá. Acordo de não persecução penal. A Lei 13.964 de 2019 inseriu o artigo 28A ao Código de Processo Penal, prevendo o instituto do acordo de não persecução penal, que pode ser assim conceituado. É um acordo, ou seja, um negócio jurídico, celebrado entre o Ministério Público e o investigado, mas com a necessidade de homologação judicial. Ele é firmado em regra antes do início da ação penal, ou seja, em regra ele é pré-processual. Esse ajuste ele é permitido apenas em certos tipos de crimes. E nesse ajuste, o investigado ele se compromete a cumprir determinadas condições e, caso cumpra integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade. Eu trouxe agora, pessoal, um aspecto bem doutrinário, porque esse acordo de não persecução penal, ele se trata de uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. Porque, segundo o princípio da obrigatoriedade, havendo justa causa e estando preenchidos todos os requisitos legais, o membro do Ministério Público ele é obrigado a oferecer denúncia. Então, essa obrigação do Ministério Público de oferecer denúncia trata-se de um dever e não de uma faculdade, não sendo reservado ao Ministério Público um juízo discricionário sobre a conveniência e oportunidade do seu ajustamento. Então, pode-se dizer que o acordo de não persecução penal é uma exceção, né, a esse princípio da obrigatoriedade. Um outro exemplo que a gente pode falar é esse acordo de colaboração premiada. Esse acordo de não persecução penal, pessoal, ele está diretamente ligado a esse movimento aí chamado aí da justiça penal consensual ou negociada ou pactual. Nesse sentido, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirma que se trata de instrumento para a otimização dos recursos públicos e a efetivação da chamada justiça multiportas com a perspectiva restaurativa, habeas corpus 607.003, Santa Catarina. Agora, as questões mais de formalidades. O acordo ele é formalizado por escrito e será firmado por membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. É o artigo 28A, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. A celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constará de certidão de antecedentes criminais, exceto para ficar registrado que esse mesmo investigado não pode fazer novo acordo no prazo de 5 anos. É o 28A, parágrafo 12 do CPP. O acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei 13.964 de 2019, desde que não recebida a denúncia. Aqui, pessoal, esse é um entendimento já consolidado. Depois eu vou falar aqui um pouco mais sobre ele, porque já há julgados que permite o acordo de não persecução penal
a fatos ocorridos antes da Lei 13.964 de 2019, mesmo após o recebimento da denúncia. Eu vou trazer esses julgados mais recentes, mas o que é consolidado é que ele se aplica somente a fatos ocorridos antes da Lei 13.964, desde que não recebida. E qual é o fundamento disso, pessoal? A Lei 13.964 de 2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal, é considerado lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempo rege actum. Então, o acordo de não persecução penal ele se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação e o seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e recebimento da denúncia. Nesse sentido, pessoal, há julgados tanto do STJ, quinta turma, quanto do Supremo, primeira turma, no sentido que se mostra impossível realizar acordo de não persecução penal quando já recebida a denúncia em data anterior à entrada em vigor da Lei 13.964 de 2019, é o HC 607.003 de Santa Catarina, do STJ, e o HC 191.464 do STF. Mas no final eu vou trazer esses julgados mais recentes que admitem o acordo de não persecução penal, inclusive para fatos anteriores à Lei 13.964 de 2019 e mesmo após o recebimento da denúncia. Então vamos lá. Quais são os requisitos para a aplicação desse instituto do acordo de não persecução penal? Requisitos para que o Ministério Público possa propor. Primeiro, não ser o caso de arquivamento. Então, pessoal, se houver justa causa ou se existir alguma razão que impeça a propositura da ação penal, não é o caso de oferecer o acordo, devendo o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito policial ou da investigação criminal. Segundo requisito, o investigado ter confessado a prática da infração penal. Isso aqui é interessante para quem atua aí na advocacia criminal, porque o acordo de não persecução penal ele exige que o investigado tenha confessado formalmente, ou seja, em ato solene e circunstancialmente, com detalhes, a prática da infração penal. E esse acordo, pessoal, ele só é permitido se o indiciado ele estiver assistido por advogado, ou seja, sem a presença de advogado não é possível que o autuado ou indiciado ele aceite aí um acordo de não persecução penal. Terceiro requisito, a infração penal ela tem que ter sido cometida sem violência e sem grave ameaça. Então a infração penal não pode ser cometida com violência ou grave ameaça à pessoa. Se for com violência contra a coisa, é possível sim o acordo de não persecução penal. Esse aqui é um ponto importante. A pena é o quarto requisito. A pena mínima da infração penal ela tem que ser menor que 4 anos. A infração penal cometida, então, ela deve ter pena mínima inferior a 4 anos. Se a pena mínima for igual ou superior a 4 anos, não cabe. E para a aferição dessa pena mínima são consideradas as causas de aumento e diminuições aplicadas ao caso concreto. Então, pessoal, a aplicação desse instituto de acordo de não persecução penal é muito abrangente, porque se for crime que não tenha violência ou grave ameaça à pessoa e a pena mínima da infração, se ela for menor que 4 anos, admite-se a aplicação desse acordo. Então a abrangência é bem grande, porque a maioria dos crimes, eu diria que 80% dos crimes, a pena mínima é abaixo de 4 anos. 80% dos crimes previstos na legislação penal, a pena mínima é abaixo de 4 anos. O acordo deve se mostrar, é o quinto requisito, o acordo deve se mostrar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto. Então, pessoal, cabe ao Ministério Público
fazer o juízo de valor desse requisito. Então, isso é atrelado a um grau de discricionalidade do membro do Ministério Público. Será o membro do Ministério Público que vai avaliar essa necessidade e suficiência no caso concreto. Então, cabe ao Ministério Público somente. Sexto requisito, não caber transação penal. Então, pessoal, se for cabível a transação penal lá do artigo 7.6 da Lei 9.099, o membro do Ministério Público ele deve propor a transação e não a acordo de não persecução penal, porque se trata de um benefício mais vantajoso ao investigado. Sétimo requisito, o investigado deve ser primário. Se o investigado for reincidente genérico ou específico, não cabe a NPP. Então tem que ser primário. Oitavo requisito, não haver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, pessoal, mesmo se ele for primário, mas houver ali indícios de que o indiciado comete infrações penais de forma habitual, não cabe o ANPP. Nono requisito, o agente ele não pode ser beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração com outro ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo. Então, no momento em que for decidir propor ali o ANPP, o membro do Ministério Público ele vai analisar se nos últimos 5 anos contados daquela infração, se aquele investigado já foi beneficiado com outro ANPP, com transação penal ou com suspensão condicional do processo. E o 10º requisito, a infração praticada não pode estar submetida à Lei Maria da Penha. Então, isso aqui restringe muito a aplicação deste instituto, porque não cabe esse acordo de não persecução penal a crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar, praticados contra a mulher por razões de condições de sexo feminino em favor do agressor. Então vamos lá, pessoal. Quais as condições? Então o Ministério Público vai propor que o indiciado cumpra as seguintes condições ajustadas cumulativa ou alternativamente. Quais são as condições, então, para a aplicação desse instituto? Está previsto lá no artigo 28A do Código de Processo Penal. Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1/3 a 2/3, em local indicado pelo juiz da execução. Pagar prestação pecuniária à entidade pública ou por período correspondente à pena combinada ao delito, diminuída de 1 a 2/3, em local indicado pelo juiz da execução. Pagar prestação pecuniária à entidade pública ou de interesse social, a ser indicado pelo juiz da execução, que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito, e cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Aí vem algumas dúvidas de ordem prática. E se o Ministério Público se recusar a oferecer o acordo? O que o advogado criminalista pode fazer? Então, se houver recusa por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado ele pode requerer a remessa dos autos ao órgão superior, naquela forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, se aplica ao artigo 28 do CPP, o advogado ele pode pedir a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público. Aí o Procurador-Geral de Justiça ele vai fazer a aplicação daquele artigo 28 do Código de Processo Penal. Aqui, pessoal, aqui entra uma parte importante para quem milita na advocacia criminal, porque é obrigatória a realização de audiência. Então, o acordo de não persecução penal ele necessita de homologação judicial. Então, antes de decidir pela homologação, o juiz deve designar uma audiência e o juiz vai analisar a legalidade do acordo, ou seja, estão presentes todos os requisitos do 28A do Código de Processo Penal, e a voluntariedade, ou seja, se investigado se ele deseja realmente aquele ajuste, e para isso o juiz deve fazer a oitiva do investigado na presença do seu defensor. Dessa forma, pessoal, portanto, o juiz somente pode
homologar esse acordo de não persecução penal após designar uma audiência para essa finalidade e nessa audiência é necessária a participação do advogado. E então é isso. Quanto à voluntariedade, o magistrado ele verifica a ocorrência de algum tipo ou vício de vontade e, além disso, deve verificar se o agente possui pleno e integral conhecimento do conteúdo do acordo por ele celebrado. Aí o que acontece? Se o juiz ele não concorda, se ele considerar que aquelas que são inadequadas, insuficientes ou abusivas condições dispostas no acordo de não persecução, o juiz devolve os autos ao Ministério Público para que seja reformada a proposta do acordo com concordância do investigado e seu defensor. Então, o juiz ele pode se recusar a homologar a proposta do acordo de não persecução penal se ele entender que não cabe, né, que não se encontram presentes os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação a que se refere o parágrafo 5º do artigo 28A do Código de Processo Penal. Então, recusada a homologação, o juiz devolve os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, a acordo de não persecução penal ele depende do Ministério Público e depende de homologação judicial. Então, e se for, no caso de homologação, pessoal, homologado o acordo, o juiz devolve os autos ao Ministério Público para que inicie a execução perante o juiz da execução penal. Então, homologado o acordo, o indiciado ele deve cumprir aquelas condições que foram estipuladas pelo Ministério Público e essas condições elas serão executadas perante o juiz da execução penal, não é perante o juiz da vara de origem, é perante o juiz da execução penal. A vítima, pessoal, deve ser informada da celebração do acordo e sobre eventual descumprimento, é o 28A, parágrafo 9º. E o que acontece em caso de cumprimento do acordo? Então, cumprido integralmente o acordo, o juiz competente decretará a extinção da punibilidade, é o 28A, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E se houver descumprimento do acordo, se qualquer condição do acordo não for cumprida, o Ministério Público vai comunicar esse descumprimento ao juiz para a rescisão do acordo e posterior oferecimento da denúncia. E há uma das consequências também importantes em caso de descumprimento é que o Ministério Público ele pode utilizar esse descumprimento como uma justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, previsão do artigo 28A, parágrafo 11. Então, pessoal, eu trouxe aqui primeiro esses aspectos um pouco legais e doutrinários e vou trazer alguns julgados interessantes sobre esse tema. Vamos lá. Eu vou trazer algumas decisões do STJ e do STF. Vamos lá, pessoal. O entendimento do STF é que o acordo de não persecução penal ele não se trata de um direito subjetivo do investigado. Então, essa possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público e não constituindo direito subjetivo do investigado. Trouxe aqui o julgado da primeira turma do STF, HC 191-124, relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 8 de 4 de 2021. O Supremo decidiu o seguinte: as condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado o verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente permite ao Ministério Público a opção devidamente fundamentada entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela instituição. O artigo 28A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964 de 2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as condições. No mesmo sentido, é o entendimento da segunda turma do STF, HC 194677 de São Paulo, relator ministro Gilmar Mendes. O Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal,
não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração do acordo. Então, pessoal, já é entendimento pacificado. Se o Ministério Público entender que não é o caso de aplicação do acordo de não persecução penal, o Poder Judiciário não pode obrigar o Ministério Público a propor esse acordo, ou seja, não se trata de direito subjetivo do réu ou do indiciado. No mesmo sentido, também, a quinta turma do STJ, recurso em habeas corpus 161251 do Paraná, decidiu o seguinte: a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não cabendo ao Poder Judiciário determinar ao parquê que o oferte. Então, isso já é entendimento pacificado, é atribuição exclusivamente do Ministério Público. Não se trata de direito subjetivo ao acusado, ao indiciado. Se o Ministério Público não concordar, o que a defesa ou o advogado pode requerer é que se aplique o artigo 28 do CPP para fins de, eventualmente, um outro membro do Ministério Público propor. Se não for feito isso, pode ser discutido judicialmente, mas já tem esse entendimento pacificado pelo STF e STJ de que não se trata de direito subjetivo do acusado. Agora, pessoal, vou trazer uns julgados mais recentes. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, habeas corpus 206.660, inclusive está lá naquela parte de notícias, onde o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, entendeu que esse acordo de não persecução penal ele pode ser implantado em processos iniciados antes da vigência do pacote anticrime. Esse pacote anticrime é aquela lei 13.964 de 2019. E vamos lá, e na análise de um habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, o ministro Ricardo Lewandowski, ele aplicou o entendimento da segunda turma da Corte ao apreciar caso semelhante relacionado à nova legislação, entendeu que a regra mais benéfica deve ser aplicada de forma retroativa, alcançando tanto investigações criminais quanto ações penais em curso. Então, pessoal, verifique que já está em discussão o cabimento de acordo de não persecuções penais para fatos, para crimes praticados antes dessa lei do pacote anticrime, mesmo se já tiver ocorrido recebendo a denúncia. Então já tem entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é cabível, sim, mesmo após recebendo a denúncia. Eu também trouxe julgado do Superior Tribunal de Justiça admitindo o cabimento do acordo de não persecução penal a fatos praticados anteriores à vigência desse pacote anticrime. Esse entendimento ele não está consolidado, mas já há julgados tanto do STF quanto do STJ nesse sentido. Então vamos lá. A quinta turma do STJ ele tem assentado a aplicação do acordo de não persecução penal em processos em curso somente até o recebimento da denúncia. Então, no âmbito do STJ, há uma divergência. A quinta turma diz que só aplica o ANPP em processos em curso até o recebimento da denúncia, ou seja, recebida a denúncia, não se aplicaria mais o acordo de não persecução penal. Aqui eu trouxe o julgado, embargos de declaração 1.681.153, de São Paulo. Ministro Félix Fischer, ele decidiu o seguinte: da simples leitura do 28A do CPP, se verifica a ausência dos requisitos para sua aplicação, uma vez que o embargante, em momento algum, confessou formal e circunstancialmente a prática de infração penal, pressuposto básico para a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, instituto criado para ser proposto caso o Ministério Público assim entender, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, na fase da investigação criminal ou até o recebimento da denúncia, e não, como no presente caso, em que a condenação confirmada pelo tribunal em segundo grau. Já a sexta turma do STJ tem aceitado essa aplicação do acordo de não persecução penal para processos em curso até o trânsito em julgado da condenação, conforme o seguinte trecho. Habeas corpus 575395 do Rio Grande do Norte. Ministro Nef Cordeiro, ele decidiu o seguinte:
o cumprimento integral do acordo de não persecução penal gera a extinção da punibilidade, de modo que, como norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu, deve retroagir em seu benefício em processo não transitado em julgado. Então perceba que a extensão dessa decisão da sexta turma, ela abrange qualquer ação penal, mesmo praticada antes desse pacote anticrime, desde que não tenha ocorrido o trânsito em julgado, ou seja, permite a aplicação de acordo de não persecução penal, mesmo que tenha sentença e desde que essa sentença não tenha transitado em julgado. Então, pessoal, agora eu vou voltar mais para aspectos práticos. A aplicação deste acordo de não persecução penal, o entendimento mais consolidado é no sentido de que ele só se aplica na fase da instrução, na fase anterior ao recebimento da denúncia, ou seja, na fase da investigação. Para o juiz homologar esse acordo, é necessário que haja uma audiência para essa finalidade e é necessário que o advogado, que o indiciado, ele seja representado, né, por advogado. Então, na prática, não se admite a aplicação do acordo de não persecução penal se o indiciado estiver sem advogado. Então, é um tema importante para a advocacia criminal, porque para a sua aplicação deste instituto é necessário advogado. E então, na prática, o que eu penso, assim, falando de questão de aplicação prática deste instituto? O réu ele está respondendo ali, ele está sendo investigado ali por inquérito ali, policial em curso. Eu acho que nesse caso o advogado criminalista ele tem que verificar se é interessante, eventualmente, esse indiciado ele aceitar esse acordo de não persecução penal, porque a abrangência dele é muito grande. Mais ou menos 80% dos crimes previstos na legislação penal, eles têm a pena abaixo aí de 4 anos. Então, esse instituto pode ser muito aplicado nesses crimes relacionados aí à corrupção, a maioria dos crimes que não tem violência ou grave ameaça contra a pessoa e que não seja Maria da Penha. Então ele tem uma aplicação muito grande. Mas como é que o Ministério Público vai oferecer esse acordo de não persecução penal? Como a gente viu, é necessário que o indiciado ele confesse que praticou aquele crime e que ele aceite as condições impostas pelo Ministério Público. Mas e como é que o Ministério Público vai propor esse acordo? Então, eu penso o seguinte, pessoal, na prática, se o advogado criminalista ele está defendendo um acusado onde é possível a aplicação desse acordo de não persecução penal, eu penso que deve ser verificada a questão, aferir se será possivelmente aquele acusado ao final, se for denunciado, se possivelmente ele vai ser condenado ou não. Porque penso o seguinte, como que o Ministério Público vai propor esse acordo de não persecução penal? Será que o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, ele sozinho vai oferecer? Eu penso que é muito mais crível. A ideia é a seguinte: se o advogado criminalista ele perceber que muito provavelmente o seu cliente ele vai ser condenado em caso de oferecimento de denúncia, ele responder pela ação penal, talvez seja interessante procurar o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, e conversar com esse promotor, com esse procurador da República, sobre a possibilidade eventual de o indiciado aceitar esse acordo de não persecução penal. Agora, isso deve ser feito com muito cuidado para não se admitir, né, o acusado ali eventualmente não confessar que ele praticou aquele crime de forma desnecessária. Então, acho que o caminho seria o advogado criminalista conversar com o promotor de justiça do caso para verificar se seria cabível, se o promotor entende cabível naquele caso ou não. Porque se o promotor entender que não é cabível, muito dificilmente o advogado vai conseguir reverter isso. Porque, como a gente viu aqui, exige que o acusado, que o indiciado, ele confesse a prática do crime.
E talvez seja um pouco temerário, às vezes no caso concreto ali, o acusado ele confessar e depois o promotor não oferecer esse acordo de não persecução penal. Perceba também, pessoal, que essa discussão de cabimento desse acordo de não persecução penal, mesmo após o oferecimento e recebimento da denúncia. E que a julgada aqui, eu vou falar de novo o número, é o habeas corpus 575395 do Rio Grande do Norte, que permite essa aplicação do ANPP para processos em curso até o trânsito em julgado da condenação, ou seja, mesmo que já oferecida e recebida a denúncia, mesmo que já virou ação penal, há julgado do STJ da sexta turma, permitindo a aplicação de acordo de não persecução penal, mesmo após o oferecimento da denúncia. Então, se às vezes o advogado, o criminalista, ele só é constituído, o acusado só constitui advogado após o recebimento da denúncia. Então, mesmo se o advogado ele for constituído somente durante, né, a ação penal, com base nesse julgado do STJ, é possível que o advogado entre em contato, procure o promotor de justiça, o procurador da República, e discuta com ele a possibilidade dele oferecer esse acordo de não persecução penal, mesmo para ação penal em curso. E aí poderia somente juntar esse julgado do STJ que permite essa possibilidade. Perceba que esse acordo de não persecução penal é recente, é relativamente recente, e não há uma consolidação jurisprudencial sobre o tema. Mas é um instituto muito importante porque ele é permitido para qualquer crime cuja pena seja menor do que 4 anos e desde que não seja com violência. E desde que não seja Maria da Penha. Eu vou deixar gravado, pessoal, porque eu acho um tema importante para o advogado criminalista. Então, às terças-feiras, eu vou responder perguntas que foram eventualmente feitas, ou eu vou falar de temas específicos. Hoje eu falei desse acordo de não persecução penal, e na semana que vem, na terça, eu vou falar sobre algum outro tema que eu acho relevante e vou trazer um pouco de aplicação legal, né? Doutrinária e jurisprudencial, e depois eu vou fazer uma análise para aplicação prática. Meu objetivo, pessoal, fazendo esses vídeos aqui, é ajudar aí os advogados que querem iniciar na prática da advocacia criminal, ou às vezes a pessoa, porque eu conheço muitas pessoas que se formaram, tiraram o AB e não iniciaram a advocacia, às vezes por achar que não tem oportunidade. Por eu atuar aí há mais de 10 anos como juiz, eu percebo que na seara criminal há muita oportunidade, porque há poucos profissionais, talvez por preconceito. Às quintas-feiras também a gente está fazendo entrevistas aí, conversando com alguns advogados criminalistas de sucesso, para eles contarem como que iniciou a prática da advocacia, como que deu os primeiros passos, para eles compartilhar alguns aprendizados que funcionaram para eles, para a pessoa iniciar. Então eu vejo a advocacia criminal como uma oportunidade para aqueles profissionais que tiraram o AB, tiveram êxito lá para tirar o AB, mas que não iniciam a prática da advocacia criminal, talvez por achar que não tem oportunidade, achar que o mercado está saturado. Então, meu objetivo é compartilhar um pouco de conhecimento técnico mesmo, voltado para a aplicação prática, e mostrar um pouco de oportunidade que eu percebo para quem quer iniciar nessa carreira, né, da advocacia criminal. Então, eu sei que tá tendo sempre pouca gente, porque eu estou iniciando aqui eu estou preferindo fazer ao vivo do que gravar e depois colocar. Se alguém, só tem 2 pessoas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu acho que ninguém vai fazer, mas vai ficar gravado. Então é isso, pessoal. O horário também eu sei que não é muito interessante, né? Mas é o horário que eu consigo aí por causa do trabalho mesmo. Então, um grande abraço e até a próxima.